Sejam bem-vindos, devs, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal ScriptBR. Hoje vamos ensinar como adicionar o tema Dark Light utilizando o famoso Tailwind CSS juntamente ao Next de uma forma rápida e fácil. Após seguirem passo a passo do que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo, vocês terão esse resultado aqui, ó. Então já peça aquele likezinho maroto porque esse vídeo tá cheio de conteúdo para vocês. Então, bora pro vídeo. Para conseguir esse feito, utilizaremos a biblioteca NextThemas, que será responsável por controlar esses dois estados da nossa aplicação, o Dark e o Light. E para ter aquele ícone que vocês viram, né, no início do vídeo, da luazinha e do solzinho, a gente vai usar a biblioteca React Icons. Então, para a gente já começar aqui, né, colocar a mão na massa, a gente vai... não se preocupe, pessoal, vocês vão ver aqui utilizando bastante a documentação, mas eu vou colocar aqui o link. O link vai estar aqui bem aqui na descrição para vocês poderem utilizar a documentação também. Então a gente vem aqui, a gente instala, então Yarn Add para quem estiver utilizando o Yarn, então aqui Yarn Add para a gente instalar o NextThemas, e enquanto ele vai instalando a gente já vem aqui no React Icons, aqui já vai estar aqui embaixo também para vocês, a gente pega aqui, ó, aqui não está mostrando o Yarn, mas dá para baixar com o Yarn também, então a gente vem aqui embaixo, Yarn Add, colocamos aqui React Icons, menos save, e ele já vai instalar também. Beleza. Agora yarn run dev para poder rodar a nossa aplicação. Beleza. Ele está começando a rodar a nossa aplicação. Então aqui, ó, localhost 3000. Ele está carregando agora ali, né? Tá buildando aqui o nosso Next.js, mas enquanto isso já podemos... Aí, ó, já foi. Então enquanto isso já podemos aqui, ó, na documentação do NextThemas, a gente vai descendo aqui, ó, e ele já pede o seguinte para a gente, ó. Ele pede para a gente criar dentro da pasta app um arquivo chamado providers, que a gente vai utilizar esse providers para envolver toda a nossa aplicação, né? E o que que esse tema provider aqui, né, esse primeiro arquivo vai fazer? Ele vai ser responsável por passar informações para nosso portal, entendeu? Então é o seguinte, ele vai fazer isso aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Chegamos aqui, esse aqui, ó, vai ser o nosso portal e o tema provider vai ser esse quadradinho vermelho aqui, ó. Ele vai ficar em volta da nossa aplicação, entendeu? E ele vai ser responsável por informar para nossa tela. Falar, ó, tela, é o seguinte, eu tô assim assado. Eu tô preto, fica preto. Eu tô branco, fica branco. Eu tô dark, fica dark. Eu tô light, fica light, entendeu? Ele vai ser responsável por informar para a nossa aplicação que ele tá dark ou light. Ele que informa. Espero que não tenha parado o vídeo, porque eu tive que utilizar o print da tela aqui para poder mostrar para vocês. Mas enfim, então a gente vai lá criar, a gente só pode lançar aqui o Ctrl C, tranquilo. Chegamos aqui, dentro da nossa pasta app, como eles falaram, né? A gente cria aqui, ó. A gente cria o providers.tsx, no caso ele mostrou .js e no meu caso aqui, como eu estou utilizando TypeScript, tsx. Então, beleza. Esse use client que a gente está utilizando aqui, ó, é justamente para ele não quebrar. Quem conhece o Next.js sabe que tem aquela renderização pelo lado do servidor. Então, isso aqui, ó, é puramente CSS. A gente está informando o CSS que ele tem que utilizar na nossa aplicação. E isso não existe no lado do, do servidor, entendeu? Se a gente acabar colocando, tirando esse use client aqui, ó, ele vai lá no servidor, vai procurar o provider, vai procurar classes e vai quebrar, entendeu? Então a gente não pode deixar sem esse use client aqui. Para informar para ele é o seguinte, eu quero que isso aqui seja renderizado apenas no lado do cliente, no lado browser, entendeu? O lado browser é isso aqui, ó. Ou seja, quando ele chegou aqui, a gente quer que nesse momento ele comece a utilizar esse componente que a gente está criando, né? E esse pinguim vermelho que vocês estão vendo aqui é porque eu estou utilizando o TypeScript. E o TypeScript tem essa questão da tipagem, entendeu? Então,
Ele precisa que eu type para poder parar de mostrar vermelho. Ele está mostrando vermelho que é tipo N, ou seja, qualquer coisa. Então, e quem estiver utilizando JS já pode colocar a mão na massa, porque não precisa disso. De colocar a tipagem que eu vou colocar agora, né? Mas quem estiver utilizando o TypeScript, é só seguir o mesmo passo que eu vou fazer agora, ó. Interface aqui, props com P maiúsculo aqui, ó. Beleza. E a gente coloca que a gente vai receber o children, que nada mais é do que o React Node. O React Node é a nossa página, que é a Component React, ou seja, DOM. Então, é isso que a gente vai receber. Aqui, colocamos 2 pontos, props e pronto. Pão no gato, já era. E beleza, criamos, como ele informou pra gente. E em seguida, ele já fala aqui, ó, pra gente envolver a nossa aplicação, né? Ele pede pra gente na página, no arquivo layout. Tem outras pessoas que estão utilizando, que utilizam o app, entendeu? Então, quem estiver utilizando o app, é só criar aqui, ó, o tema provider já vai funcionar aqui, ó. Quem estiver utilizando o diretório myapp para poder fazer tudo, né? Então é só baixar aqui, ó, tema provider, jogou aqui tema provider e já faz essa questão. Mas quem está utilizando o layout, assim como eu, vai ter que fazer essa questão do arquivo, só para vocês entenderem. Então, no meu caso, eu tive que criar porque eu estou utilizando essa outra forma de roteamento do Next, né, que a gente utiliza o layout. Mas quem não estiver utilizando o layout e estiver utilizando uma app, é só baixar o Next Theme Provider direto, entendeu? Pode fazer direto. Mas quem não tiver, segue esse passo de criar o layout. Ponto. Agora eu vou adicionar aqui só envolver a nossa aplicação no layout como eles propuseram, né? A gente chega aqui, providers, importou, pegou o children's, como foi dito pra gente. Beleza, já tem o nosso ponto aqui, tá certinho. E agora em diante é tudo igual, tanto para o pessoal que está utilizando layout e quanto para o pessoal que está utilizando o MyApp. Então descendo aqui, ó, antes mesmo de mostrar aqui para vocês, né, como a gente adiciona o tema lá aqui da IT aqui, ó, eu vou mostrar essas duas propriedades. A gente precisa informar que a gente está adicionando uma classe, entendeu? Então como é que a gente informa que a gente está adicionando uma classe? Porque a gente vai chegar lá no HTML e vai dar para quem já está nesse ponto aqui, né, já conhece o que é class name, né? Então lá no class do HTML a gente vai adicionar uma palavrinha chamada dark, entendeu? E isso é classe. E a gente tem que avisar para ele que é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai adicionar esse cara aqui, ó. O atributo classe, aqui, ó, bem aqui no provider. Aqui, ó. Então aqui no provider a gente adiciona atributo class. E tem esse aqui, ó, enable system, que eu já vou utilizar de uma vez, que é o seguinte, que quando a gente não estiver utilizando o tema dark nem light, ele vai pegar um por padrão. E esse um por padrão é geralmente o que está utilizando naquele navegador do cara, entendeu? Então, se ele estiver utilizando um tema dark para o navegador dele, ele vai utilizar o tema dark de uma vez. No meu caso, eu não quero isso. Eu quero que o cara faça tudo direto no meu portal, entendeu? Para ficar mais fácil de controlar. Então, eu coloco Enable System para ele não enxergar o navegador, o tema que o navegador está utilizando, e só utilizar o que eu pedi para ele utilizar. Então, enfim, é isso. E agora vamos aqui, ó, para a parte de cima, né, que é a parte que todo mundo quer ver, né, o tema Dark Light sendo feito aqui na nossa frente. Então é o seguinte, ó, ele pede para a gente adicionar esse use theme. Esse use theme é como se fosse o use state do React, só que no caso ele é para temas, né? Então a gente com ele vai controlar o tema Dark Light. Então o set tema a gente vai utilizar ele para setar o tema Dark ou Light e com o tema aqui a gente vai ter esse valor, entendeu? Em mãos, que é se ele tá Dark ou se ele tá Light. Ponto. Então a gente copiamos aqui, vamos aqui na nossa página, justamente onde a gente quer utilizar ele, né? Então, justamente onde você for colocar esse botão que vai ser responsável por utilizar o tema Dark ou Light, é onde você vai fazer esses imports. E no meu caso, eu quero o botão ali bem na parte do login, né? Então, essa aqui, ó, é a página do login. Então, eu só vou importar do Next Temas, para vocês verem o import aqui, ó. Use tema, Next Temas, beleza. E eu já vou adicionando aquela questão que vocês viram, que era do estilo e do botão e tudo mais, né? Então eu vou criar aqui embaixo, né, só para vocês verem que não mudou nada ainda aqui na nossa aplicação, né? Não existe o botão ainda.
Então eu vou adicionar aqui, ó, bem aqui, o button, nosso botão, opa, perdão, nosso botão. É só seguir a mesma coisa que eu vou fazer aqui que vai dar certo. Vou colocar aqui, ó, o class name, né, para já colocar o estilo, né, e tudo mais. Então, eu vou colocar um fixed para ele ficar aqui do lado, né, como vocês viram. O bottom eu vou colocar aqui 10 para ele não ficar tão encostado no aqui na parte de baixo, e também vou adicionar o right 10 também para não ficar tão encostado na direita. Então, a gente já tem o nosso botão no lado, no cantinho aqui, e também vou adicionar aqui, ó, aquele dois ícones, né, que vocês viram no início. Só que eu vou ter que adicionar aqui uma validação, né, para poder ter aquela troca que vocês viram. Então, quando o tema, onde estou pegando esse tema aqui, ó, estou pegando do que eu importei aqui, ó, do tema. Então, quando o tema for igual a dark, eu quero que mostre o meu ícone mid light mode. Beleza. Deixa eu colocar aqui interrogação, senão vai quebrar. Beleza. Ok. E depois eu vou colocar aqui dois pontos. E quando ele for light, né, eu quero que mostre o nosso ícone dark. Então a gente coloca md dark, opa, dark mode. E para vocês verem onde foi importado esses dois carinhas, né, é só a gente olhar aqui, ó. Ele foi importado no md dark mode, md light mode, da nossa biblioteca React Icon MD, que foi justamente a biblioteca que a gente instalou no início da aplicação. E a gente precisa passar um CS para ele. A gente precisa passar uma fonte, né? Tipo assim, ele é como se fosse um texto, né? Não, ele não é um texto, né? A gente pode utilizar as mesmas propriedades CSS que a gente utiliza para texto, né? Que seria aquela questão de fonte. Então, se a gente colocar aqui, ó, text 4L, que corresponde a 2.25 rem, é a mesma coisa, ele vai deixar nosso ícone grande. Então, a gente chega aqui, adicionou, beleza. A gente já tem aqui no cantinho os dois carinhas, e também, só para vocês poderem ver que já está aqui, ó, tá aqui. Só que nesse momento vocês estão vendo que eu estou clicando e não está acontecendo nada, né? É porque justamente a gente precisa adicionar, como está na documentação aqui, ó, a gente precisa adicionar esses carinhas aqui, ó. Entendeu? A gente precisa setar light ou dark. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no botão eu vou adicionar um on-click, ou seja, quando o cara clicar, eu quero, opa, eu quero o seguinte, eu quero que ele set tema, e também vou colocar esse set tema é justamente para a gente setar, né, para a gente colocar se a gente quer que ele fique dark ou light. Só que eu vou fazer uma validação aqui também, ó, tema, se o tema for igual a dark, eu quero que se isso acontecer, eu quero adicionar o light, ou seja, eu quero colocar algo diferente, né? Então, eu quero colocar o tema light. E quando eu adicionar o tema dark, e quando eu tiver light, ele vai adicionar o tema dark. Então, só veio, fui aqui, cliquei, a gente já consegue ter essa questão do tema dark ou light na nossa aplicação. Vocês podem ver que até aqui foi bem simples, bem rápido, bem intuitivo. E como é que funciona por debaixo dos panos esse set time aqui, ó? Ele nada mais, nada menos que ele joga tudo no local storage, entendeu? Então é muito bacana, porque eu posso colocar dark aqui, por exemplo, né? Você tá como dark e abrir de novo a nossa aplicação e ela tá como dark ainda. Justamente porque o nosso portal está chegando o local storage. O que seria esse local storage? Ele é tipo um mini armazenamento que fica ali no browser, entendeu? Então ele enxerga ali, ó, fica salvo por um determinado tempo ali, né? Então é o seguinte, aqui tá, ó, só para vocês poderem ver, ó. Esse aqui é o browser. Olha para vocês verem, ó, o tema. Se eu ir aqui no memory, que é justamente como eu falei, memory não, nesse application aqui, ó, local localhost 3000 para vocês verem, tema. Se eu apagar o tema, olha o que acontece. Apaguei o tema e já voltou a ficar branco de novo. Porque justamente o set time, o nosso tema aqui, né? Esse tema que vocês estão vendo aqui, ó. Esse tema, opa, esse tema ele justamente ele tá
olhando o local storage, entendeu? Então quando a gente deleta o Dark, ele já não tá mais, entendeu? Então, quando a gente adiciona aqui, ó, só precisa ir, ó, tá light aqui, por padrão ele vai vir light, porque foi o que colocamos. Então, quando a gente clica dark, ele tá dark aqui, entendeu? Então, por padrão, a aplicação sempre vem light. Por padrão, eu não precisei escrever, por padrão, a aplicação sempre vem light. Só que, quando eu cliquei aqui, eu pedi para ela ficar dark, ou seja, assumir um outro estágio, né? Aí vocês me perguntam, beleza, você no código, Luan, não fez nada. Por padrão, ele já alterou o cor branca para preto, porque o tema faz isso, entendeu? Porque o ZTime já veio com essa inteligência. Só que aí, beleza, e se eu quiser trocar por mim mesmo as coisas, né? Então eu posso fazer o seguinte: por padrão, nossa aplicação já assume que é light, né? Então eu vou fazer o seguinte para vocês, ó, eu vou jogar aqui os dois aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse section representa essa parte branca que vocês estão vendo, né? Então se eu colocar aqui, ó, BG, colocar um BG Red para vocês, ó. Vou jogar aqui um BG Red 500. Olha como é que fica. Beleza, tá vendo que ele assumiu isso aqui, ó? Esse BG Red, isso aqui, ó, por padrão, como eu falei, tá light. Se eu clicar aqui, ó, ele vai se manter, porque a gente não colocou nada para Dark, entendeu? A gente não adicionou nada para Dark. Então, quando adicionar aqui, ó, Dark, desculpa, Dark, dois pontos, quer dizer o seguinte, tudo que for para aqui para frente, eu quero que só seja exibido quando tiver adicionado Dark, beleza? Então, BG Green 500 também. 500 também. Então, quando ele for dark, ele vai assumir o verde. Entendeu? Então, é dessa forma que vocês vão fazer. Então, por padrão, gente, ele sempre vai ser... tudo que você escrever por padrão é light. E quando vocês quiserem uma outra coisa, vocês têm que escrever primeiramente essa classe aqui, né? Esse prefixo dark. Então, quando ele assumir dark, eu quero que ele faça isso. Entendeu? E é assim, gente. É assim que vocês adicionam o tema dark e light para a sua aplicação. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Peço aquele like maroto, vai me ajudar demais, demais mesmo. Se inscrever também vai ajudar muito, porque estamos iniciando aqui, o canal está no comecinho, então se inscrever aqui vai fazer total diferença. E se tiver alguma coisa que vocês querem que eu melhore e tudo mais, já peço aquele feedback aqui embaixo, vai me ajudar também demais, porque eu quero trazer o melhor conteúdo para vocês e agregar nas vídeos de vocês. E é isso, e para quem quiser saber como utilizar melhor o Next, já temos vídeos, logo mais eu vou fazer uma playlist aqui para vocês também, que é só acompanhar os vídeos, vocês já vão ter uma noção de como é que é o Next, como utilizar o Next, como instalar o Next, e é isso, e também vai entender também aquela questão de rotas. E é isso, pessoal, um forte abraço, abraço meus devs, espero que esse vídeo tenha agregado muito a vocês, e é isso, até o próximo vídeo.